Fala, meu povo! Família IBV, eu sou o professor Breno Vinhas, professor de Direito Constitucional aqui do IBV Cursos, e para esse vídeo de hoje eu preparei algumas dicas bem esclarecedoras sobre direitos de nacionalidade, algumas dicas extremamente importantes e relevantes para a sua prova. Então vamos lá, sem perder muito tempo, sem procrastinação, direitos de nacionalidade previstos lá no artigo 12 da Constituição Federal. Dentre os direitos e garantias fundamentais elencados pelo nosso texto constitucional. Lembrando, dentre outros, porque o nosso rol de direitos e garantias fundamentais é um rol exemplificativo. Existem demais direitos fundamentais previstos dentro da Constituição Federal, bem como fora do nosso texto constitucional. Vamos lá, direitos de nacionalidade para a sua prova. Pessoal, primeiro momento, a gente tem que entender que existem duas espécies de nacionalidade. Nacionalidade originária, esta aqui também chamada de primária, e nacionalidade secundária, esta que também é conhecida como adquirida. Vamos lá primeiro, pessoal. Nacionalidade originária é aquela onde teve a sua origem, por isso ela é chamada de primária, você nasceu com ela. Esta nacionalidade originária, gravem isso, ela só pode ser prevista pelo texto constitucional. Ou seja, normas infraconstitucionais podem versar sobre nacionalidade originária? Não, é claro que não, somente o texto constitucional. Porém, a nacionalidade secundária, como já falamos, conhecida também como adquirida por quê, professor? Porque você não nasceu com ela. Você adquiriu, como bem diz o nome, por um ato posterior de vontade. Que ato posterior de vontade seria esse? A naturalização, o pedido de naturalização. Esta é, portanto, a nacionalidade secundária, como falamos, também conhecida por adquirida, pois foi adquirida por um ato posterior de vontade. Gravem, esta nacionalidade, esta sim, pode estar prevista tanto pelo texto constitucional como por normas infraconstitucionais. Ok, galera? Isso aqui é o início. Nacionalidades originária e secundária. Após isso, temos que entender os chamados critérios teóricos para a aquisição de nacionalidade. Como é que eu consigo atribuir nacionalidade às pessoas? Filho de estrangeiros que nasceram aqui, brasileiros que foram para fora, o filho nasceu lá fora. Como eu consigo atrelar nacionalidade a esses indivíduos? Primeiramente, por esses critérios teóricos para a aquisição de nacionalidade. São três, somente três, e anote aí no seu caderno. Nacionalidade, critério teórico para aquisição, ius solis. Galera, este critério, ius, J, se escreve com J, J-U-S, ius solis, é aquele critério que leva em consideração o quê para atribuir nacionalidade à pessoa? O local onde ela nasceu. Critério ius solis é o critério territorial, de solo. Eu atribuo a nacionalidade do indivíduo de acordo com o local do seu nascimento. É o critério utilizado pela maioria dos países da América Latina. Outro critério teórico para aquisição de nacionalidade, anote aí também, ius sanguinis. Como bem diz o nome, fica muito fácil, até autoexplicativo, não é, pessoal? Este é aquele critério que leva em consideração, para atribuir nacionalidade aos indivíduos, a ascendência, o sangue, quem são os seus pais. E existe o terceiro e último critério, chamado misto. Simplesmente é aquele critério que leva em consideração para se atribuir nacionalidade aos indivíduos, tanto o local de nascimento como o sangue do indivíduo. Ok? Pois bem, prosseguindo ainda, galera, ao tema direitos de nacionalidade para a sua prova, a gente tem que entender, galera, uma premissa básica. Vamos traçar uma espinha dorsal aqui, galera. Isso é extremamente importante para a sua prova. Na grande maioria, você que está fazendo provas, prestando concursos públicos, exame de ordem, fazendo simulados, muito certamente, se você está fazendo simulados, questões sobre direitos de nacionalidade, deve se ter deparado com esse tipo de situação, com esse tipo de questão. Filhos de brasileiros foram para o exterior e o filho nasceu lá fora. O filho vai ser o quê? Ou contrário, filho de estrangeiros vieram aqui para o Brasil. O filho nasceu aqui no Brasil. O que este filho vai ser? Brasileiro nato, naturalizado, estrangeiro? Pois é, essa questão
Esse modelo de questão não cai, não é, galera? Isso despenca em concurso público, isso é extremamente importante para a sua prova de concurso público, de exame de ordem, qualquer que seja a incidência disso em provas é altíssima. Mas é muito simples. É muito simples, você não pode errar uma questão dessa. Como eu disse, galera, é só traçar uma premissa básica. Pensem o seguinte, se foi para fora a serviço da pátria, o filho é da pátria. É simples. Se foi a serviço da pátria, o filho é da pátria, ponto final. Como assim? Brasileiros, pai ou mãe brasileiro, hein? Não precisa dos dois serem brasileiros. O pai ou a mãe, um dos dois. Pai ou mãe brasileiros foram para o exterior, a serviço da República Federativa do Brasil. O filho nasceu lá no exterior, mas foram a serviço da pátria, o filho é da pátria. Se foi a serviço da República Federativa do Brasil, nasceu lá fora, brasileiro nato. E a mesma situação se dá para o estrangeiro. Estrangeiros que vierem para o Brasil a serviço da sua pátria, hein? A serviço do seu país de origem, vieram ao Brasil, o filho nasceu aqui, o filho da pátria. Ele é, portanto, estrangeiro. Foi a serviço da pátria, o filho da pátria. Vieram a serviço da pátria, o filho da pátria. Muito simples, bem tranquilo. Onde está previsto isso na nossa Constituição, professor? Artigo 12, inciso 1º. Quem são os brasileiros natos? Se vocês fizerem a leitura do artigo 12, inciso 1º, vão se deparar com essa situação. São considerados brasileiros natos aqueles nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Ou seja, tem uma vírgula, mas já já a gente chega lá. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Mesmo que se forem filhos de pais estrangeiros que vierem para cá, nasceu aqui é brasileiro nato. Exceto desde que os estrangeiros não vierem para o Brasil a serviço do seu país de origem, onde neste caso eles serão estrangeiros. Se vieram a serviço da pátria, o filho é da pátria. Perfeito isso, pessoal? Brasileiros foram ao exterior a serviço da pátria, brasileiro nato. Estrangeiros vieram para cá a serviço da sua pátria, é da pátria. Portanto, estrangeiro. Existem algumas outras nuances que a gente tem que prestar bastante atenção para a nossa prova. Existem as exceções, onde mesmo brasileiros indo para o exterior, não a serviço da República Federativa do Brasil, o filho ainda pode ser considerado brasileiro nato. Duas possibilidades, muitíssimo cuidado com a segunda. Ela é meio esquisita e cai bastante em concurso público. Vamos lá, galera. Brasileiros foram para o exterior, ok? Não foram a serviço da República Federativa do Brasil. Se o filho nascer lá, estrangeiro. Perfeito? Como acabamos de ver. Mas, se esses brasileiros tiverem ido para o exterior, não foram a serviço da República Federativa do Brasil, mas registrarem o filho numa repartição brasileira competente, o consulado brasileiro, por exemplo, brasileiro nato, foi para fora, não foi a serviço da República Federativa do Brasil, mas registrou numa repartição brasileira competente, brasileiro nato. Existe uma segunda, é aquela que eu disse que ela é meio estranha. Cuidado, muitas das provas colocam essa situação como naturalização, mas não é, veja bem, esta é a chamada nacionalidade potestativa. É aquela onde pais brasileiros, pai ou mãe brasileiro, eles foram ao exterior, não foram a serviço da República Federativa do Brasil, não registraram seu filho numa repartição brasileira competente e por lá ficaram, viveram por anos lá nos Estados Unidos, por exemplo. Decidiram, num dado momento de sua vida, voltar a residir no Brasil. A qualquer tempo, hein? Veja bem, podem vir para o Brasil o filho tendo 8 ou 80 anos, não interessa o momento da vinda. Por que eu digo isso? Cuidado. Muitas das provas afirmam que devem retornar ao Brasil até a maioridade do filho. Não. Retornam a residir no Brasil, independentemente da idade do filho. Atingida a maioridade, aí sim, vem com 8 ou vem com 80 anos de idade. Mas o filho, desde que atingida a maioridade, ele pode pleitear a sua nacionalidade como brasileiro nato e não naturalizado. Perfeito? Foi para o exterior, não foi a serviço da República Federativa do Brasil, não registrou numa repartição brasileira competente, mas voltaram a residir aqui no Brasil. Atingida a maioridade, o filho pode pleitear,
pedir a sua nacionalidade como brasileiro nato, não naturalizado. Perfeito, pessoal? Esses são os brasileiros natos. E os brasileiros naturalizados? Como é possível um estrangeiro se naturalizar como um brasileiro? Bem tranquilo, é isso que a gente passa a observar, onde a Constituição começa a tratar no artigo 12, inciso 2º da sua Constituição Federal. Primeiro, ela trata dos indivíduos originários de países de língua portuguesa. Esta é a nacionalidade originária. Gravem isso. Existem duas espécies na Constituição Federal de naturalização. Naturalização ordinária e naturalização extraordinária. Esta aqui também chamada de quinzenária. Existe alguma outra hipótese de naturalização? Sim, infraconstitucional, que é o Estatuto do Estrangeiro. Porém, na Constituição Federal, somente essas duas que a gente vai abordar aqui. Naturalização ordinária, artigo 12, inciso 2º da Constituição Federal, principalmente concedida aos indivíduos originários de países de língua portuguesa. Para esses indivíduos, pessoal, de origem de língua portuguesa, pela familiaridade e proximidade da língua, é muito mais fácil, são muito menos requisitos para eles se naturalizarem. Quais seriam eles? Gravem, anotem aí. Residência ininterrupta há pelo menos 1 ano no país e idoneidade moral. Simples, bem tranquilo, bem menos burocrático, bem menos requisitos aos indivíduos originários de países de língua portuguesa. Ok, mas e professor? Se eu sou, portanto, um indivíduo originário de um país de língua portuguesa, eu preencho todos esses requisitos. Apresento o meu pedido de naturalização. Ele pode ser negado, mesmo eu preenchendo todos os requisitos? Isso é muito relevante, isso é extremamente importante para a sua prova. Anote aí. Pode. Este pedido, essa naturalização ordinária pode ser negada. Ela é um ato também chamado, portanto, discricionário. É aquele onde cabe discricionariedade, comporta juízo de valor. Pode haver a deliberação sobre a situação, ok? Portanto, não é um ato vinculado, não é um direito público subjetivo. Tudo isso para a sua prova. Existe a outra espécie de naturalização. A segunda, como bem dissemos, é a naturalização extraordinária, conhecida também como quinzenária. Essa aqui, galera, ela é concedida aos indivíduos de qualquer nacionalidade. Porém, os requisitos são poucos, porém um pouco maiores. Como o nome bem diz, quinzenária. Este indivíduo deve ter residência há mais de 15 anos ininterruptos aqui no Brasil. Além disso, deve apresentar a ausência de condenação criminal, bem como o pedido, o pleito, o requerimento pela sua naturalização. Haja vista que não existe mais a modalidade de naturalização chamada tácita, aquela celebrada entre o silêncio das partes. Pois bem, existe um meio termo entre essas duas situações, pessoal. Entre a naturalização ordinária e a naturalização extraordinária. Existe no meio disso a quase naturalização, que também é conhecida como equiparação. Mas anote isso aí. Esta espécie ela é concedida única e exclusivamente aos portugueses e não aos demais indivíduos de países de origem de língua portuguesa, hein? Anote, grave isso aqui. A quase naturalização, também chamada de equiparação, é concedida somente aos portugueses, havendo reciprocidade entre os dois países, é concedida a equiparação. Anote, na equiparação, o português continua sendo português, mas adquire todos os direitos de um brasileiro naturalizado. Cuidado com essa pegadinha, hein? O português equiparado adquire todos os direitos inerentes a um brasileiro nato? Não. O português equiparado faz jus a todos os direitos inerentes a um brasileiro naturalizado. Pois bem, esta é uma possibilidade, uma prerrogativa, um direito inerente somente ao português. Ao invés de ele pedir a sua naturalização, se naturalizar como brasileiro, ele pode pedir também a chamada equiparação. Isso existe, pessoal, porque a pessoa, o indivíduo pode não querer se naturalizar, pode não querer adquirir uma outra nacionalidade. Por quê? Adquirindo uma outra nacionalidade, o que acontece com a sua? Você perde.
É isso mesmo, pessoal. Existe exceção? Existe. Mas qual é a regra? Pediu, perdeu. Você adquiriu uma outra nacionalidade, se naturalizou, acontece o que com a sua de origem? Você perde. O pedido de naturalização é certamente visto como um abandono ao seu país. Ok, você não quer mais ser brasileiro? Quer se naturalizar por lá? Vai lá. Não iremos criar nenhuma restrição para você quanto a isso, mas não lhe daremos mais guarida. É assim que funciona. Existem exceções extremamente importantes para a sua prova, onde, mesmo pedindo a naturalização, você continua. Você permanece com a sua nacionalidade, portanto, você fica com duas nacionalidades. Gravem, pediu, perdeu. Exceto quando você está pedindo, porque é o país onde você se encontra que está impondo isso para você como condição de permanência. Não simplesmente você, por livre e espontânea vontade, que não quer mais ser brasileiro. Viram a diferença? Quando você está pedindo, porque o país que chega para você e fala, olha, Breno, você já está aqui há muitos anos, para continuar no nosso território você deve adquirir a nossa nacionalidade, senão vai-te embora daqui. É assim que funciona. Segunda hipótese, segunda exceção, onde eu posso pedir uma outra, adquirir outra nacionalidade que eu permaneço com a minha também. Quando eu estiver pedindo naturalização para um país que reconhece dentro já do seu ordenamento jurídico a minha nacionalidade de origem. Falando em perda de nacionalidade, pessoal, como é que funciona a perda de nacionalidade para os brasileiros natos, para os brasileiros naturalizados? Pergunta de prova. Brasileiro nato pode perder sua nacionalidade? Resposta, sim. Estranho, não é? Brasileiro nato pode perder sua nacionalidade? Sim. Como a gente acabou de observar, acabamos de estudar, adquirindo uma outra nacionalidade. Essa não é a regra? Pediu, perdeu? Então o brasileiro, anote aí, cuidado com a pegadinha. O brasileiro nato só perde dessa forma, adquirindo uma outra nacionalidade, desde que não preencham os requisitos daquelas duas exceções, hein? Pediu, perdeu, exceto nos dois casos. Então o brasileiro nato pode perder sua nacionalidade, sim, quando adquirir nacionalidade diversa. E o brasileiro naturalizado? Ele também pode perder? Óbvio. Se até o nato perde, imagina o naturalizado. Só que o naturalizado perde de duas formas. O naturalizado perde sua nacionalidade como brasileiro, primeiro, quando adquirir outra, tal qual acontece com o brasileiro nato. Só que ele perde de uma segunda forma e isso só se dá para ele, hein, pessoal? Muitas provas colocam isso para o nato. O nato não perde dessa forma. O brasileiro naturalizado também pode perder a sua nacionalidade quando praticar uma atividade nociva contra os interesses do Estado, após o trânsito em julgado, evidentemente. Ele perde dessas duas formas e o nato somente de uma forma. Uma pergunta um pouco mais aprofundada que eventualmente pode cair em sua prova. Professor, o indivíduo perdeu sua nacionalidade. Ele pode pedir de novo? Resposta, não. Você perdeu sua nacionalidade, você não pode pedir novamente sua nacionalidade. Existe uma possibilidade para você readquiri-la, somente através de uma ação rescisória. Ok? Pediu, perdeu. Perdeu, tem como pedir novamente sua nacionalidade? Não, somente através da ação rescisória você pode readquirir esta nacionalidade. Pessoal, não se esqueçam também de um tema muito importante em provas de altíssima relevância e incidência. São os chamados cargos privativos de brasileiros natos, ou seja, cargos exclusivos, cargos que somente os brasileiros natos podem exercer e os naturalizados não. Primeiro deles, lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal, anote aí um macete, um mnemônico para a sua prova para facilitar a memorização. mp3.com. São os cargos privativos de brasileiros natos, lá do artigo 12, parágrafo 3º. São eles: Presidente da República, Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Oficial das Forças Armadas, Carreiras Diplomáticas e o Ministro do Estado de Defesa. Aqui são os 8 cargos lá inerentes ao artigo 12, parágrafo 3º. Já já a gente vai ver alguns outros mais. Primeiro momento, mp3.com. Beleza, pessoal? Cuidado com aquelas pegadinhas clássicas, hein? É cargo privativo de brasileiro nato senador da República? Não. Brasileiro nato, brasileiro naturalizado
pode ser senador da República. É cargo privativo de brasileiro nato, presidente do Senado Federal. Cuidado, hein? Senador, brasileiro naturalizado pode ser. Passada esta análise, vamos para outras situações, outros cargos privativos de brasileiros natos. Anotem aí, pessoal. Conselheiros da República. 6 cidadãos que compõem o Conselho da República devem ser brasileiros natos. E para finalizar, só nato pode exercer, só nato pode fazer a propriedade de empresa jornalística, radiodifusão, sonora, de sons e imagens, devem ser de propriedade de brasileiros natos. Mas cuidado, tem uma vírgula aqui. Salvo se naturalizados há mais de 10 anos. Prosseguindo, pessoal. Prosseguindo e finalizando aqui o nosso tema, o nosso vídeo de hoje, direito de nacionalidade, vamos estudar aqui para matar alguns temas que eu vejo cair bastante em prova. Muito cobrado: extradição, expulsão e deportação. São 3 institutos ali completamente diferentes, que às vezes a gente escuta ali um fulano de tal, um repórter, até se equivocando ali no uso indevido desses institutos. Anotem aí, muito facilmente distinguir um do outro. Extradição é a entrega de um indivíduo a outro país, a requerimento deste país, para que este indivíduo cumpra lá uma pena por um crime praticado. Ou seja, extradição tem que ter um crime. Vamos para a expulsão, antes da gente aprofundar um pouquinho lá em cima. Expulsão não tem crime. O indivíduo não cometeu um crime, cuidado com isso. Expulsão, o cara simplesmente causou, bagunçou. Ele atentou contra a ordem pública, a paz e o sossego de algum país. Ele será expulso. Extradição, crime. Expulsão, ordem pública, bagunça, paz, sossego. Deportação, nem crime nem bagunça, pessoal. A deportação se dá simplesmente quando o indivíduo está no país em situação irregular. Portanto, será ele deportado. Vamos voltar lá para a extradição para a gente finalizar isso aqui. Como sabemos, ela é a entrega do indivíduo a outro país, a requerimento deste país, para que esse indivíduo cumpra lá uma pena por algum crime praticado. Veja bem, o Brasil não aplicará a extradição, grave, artigo 4º da Constituição Federal, os princípios que versam sobre as relações internacionais da República Federativa do Brasil, concessão de asilo político. Não aplicará ao Brasil a extradição nos casos de crime político ou de ideologia política. Tranquilo? Como se dá a extradição de brasileiros? É possível a extradição de um brasileiro nato? É possível a extradição de brasileiro naturalizado? Tranquilo isso aqui. Brasileiro nato, anote aí. Nunca, jamais, em hipótese alguma, será extraditado. Nunca um brasileiro nato será extraditado. E o brasileiro naturalizado? Ele pode ser extraditado? Sim. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado caso tenha praticado um crime comum antes da sua naturalização. Ele nem era brasileiro naturalizado, ok? Mas ele também pode ser extraditado, o naturalizado, no caso de prática de tráfico de drogas, independentemente do momento da prática. Se foi praticado o crime antes, durante ou depois de sua naturalização, o brasileiro naturalizado será extraditado. Ok, pessoal? Extradição de natos e naturalizados. Uma dúvida muito corriqueira, talvez você tenha se perguntado, poxa, brasileiro nato nunca pode ser extraditado? Não tem exceção? Eu vi alguns casos recentes aí, inclusive de uma brasileira, foi lá para os Estados Unidos, se casou com um norte-americano, matou o marido e veio para o Brasil. O STF considerou a extradição, extraditou essa brasileira lá para os Estados Unidos novamente. Galera, o que aconteceu nessa situação? E isso é bom a gente esclarecer. Nessa situação, isso aconteceu de verdade, esta mulher, ela tinha ido para os Estados Unidos e por lá ficou e acabou se casando com um norte-americano. Como sabemos, lá o ordenamento jurídico ele é bem diferente do nosso. Aqui no Brasil, você simplesmente se casar com uma pessoa aqui não lhe dá a aquisição de nacionalidade de um brasileiro. Diferente lá dos Estados Unidos. Ela se casou com um norte-americano e por isso só ela já teve a concessão de uma série de direitos inerentes a um norte-americano. Não satisfeita, ela pediu a concessão do Green Card,
que dá praticamente todos os direitos inerentes ao norte-americano. Não satisfeita, ela já tinha conseguido esse green card. O que ela fez? Pediu a naturalização. Ela não estava satisfeita e queria se naturalizar como uma norte-americana. Pediu e conseguiu. Após conseguir, óbvio que não imediatamente, ela matou o seu marido. E o que ela pensou? Opa, aqui não dá para ficar, vai dar ruim para mim. Vamos lá para o Brasil. E veio aqui para o Brasil. O que aconteceu com ela? Extradição. Poxa, mas ela é uma brasileira nata. Como eu acabei de falar, nunca, jamais, em hipótese alguma, se dará extradição de um brasileiro nato. Mas veja bem, pessoal, lembram aquela regrinha, pediu, perdeu? Ela pediu porque ela quis a sua naturalização como norte-americana. Ela não preenche aquelas duas exceções para pedir e continuar com a sua. Portanto, para a gente, a partir do momento que ela se naturalizou como norte-americana, ela perdeu a sua de brasileira e virou uma estrangeira para a gente. Então o STF não concedeu a extradição de um nato. Brasileiro nato jamais será extraditado. Naturalizado, já acabamos de ver. Expulsão. Para finalizar aqui o vídeo. Expulsão. É possível expulsar brasileiros natos? Não, obviamente não. É possível, portanto, então, expulsar brasileiros naturalizados? Não. Cuidado, também não, galera. Grave aí para sua prova. A expulsão só se dá para o estrangeiro, ok? Existem duas exceções, onde eu não poderia expulsar o estrangeiro. Gravem isso. Já sabemos que a expulsão somente se dá para o estrangeiro. Mas, porém, caso o estrangeiro tenha um filho que dependa dele economicamente, financeiramente aqui, ele não poderá ser expulso. E segunda situação, que ele também não poderá ser expulso, se ele já tiver se casado com um brasileiro ou uma brasileira há mais de 5 anos, também não poderá ser aplicada a expulsão. Perfeito, pessoal? Esses são os temas mais relevantes aqui, evidentemente, sobre os direitos de nacionalidade. Espero que tenha sido um vídeo bem proveitoso para a sua prova. Procurei aqui destacar os tópicos de mais incidência em provas, em concursos públicos, em exame de ordem, para ser um vídeo muito esclarecedor para você. Mas eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!